Olá, vamos resolver aqui a questão número 17 do vestibular do ITA de 2006, ou melhor, de 2007. Bom, como que eu posso resolver esse problema? Talvez a abordagem mais clássica é escolher um sentido para a corrente, aqui e aqui, e encontrar algumas equações e resolver usando Kirchhoff. Uma alternativa é utilizar o chamado teorema de Thevenin para resolver esse tipo de problema. O teorema de Thevenin consiste em substituir uma fonte, todas as partes do meu circuito, exceto a resistência que eu estou estudando, por uma fonte equivalente. Ou seja, eu vou catar todos esses caras aqui e substituir por uma única fonte com uma única resistência. Vai ficar muito mais fácil resolver esse problema. Vamos primeiro vamos ler o enunciado. Temos que no circuito da figura tem-se as resistências R, R1 e R2 e as fontes V1 e V2 aterradas. A corrente I indicada é... Bom, primeiro passo, para ficar mais fácil a resolução desse problema, embora não mudaremos absolutamente em nada, o nosso problema é pegar esse cara aqui e dobrar ele para lá. Perceba que este resistor R2 pode ser colocado aqui e essa fonte V2 pode ser colocada aqui, sem nenhum prejuízo. Não estamos mudando absolutamente em nada no circuito. Estou retirando essa parte e passando ela para lá, na verdade. Bom, em que isso vai me ajudar? Vai me ajudar que vai ficar mais fácil aplicar o teorema de Thevenin. Então vamos lá. Nós temos o seguinte circuito. Temos uma fonte com DDP V1, uma resistência R1, ligado a uma fonte V2 de DDP V2 e resistência R2 associada a ela. Bom, alguns podem dizer, mas ela está aterrada. Elas não estão curto-circuitadas, uma não está ligando na outra. Na verdade estão sim, porque se esse cara está ligado na terra e esse também, eles estão ligados entre si. Então, temos aqui a parte esquerda do meu problema. Esse circuito está associado a uma resistência R, certo? O que consiste então o teorema de Thevenin? Consiste em substituir essa parte, esta região constituída dessas duas fontes de tensão e essas duas resistências, por uma fonte equivalente de DDP, que nós vamos chamar DDP de Thevenin, e resistência associada a ela, R de Thevenin. Esta fonte está substituindo todo esse circuito, portanto, a minha resistência R está ligada aqui, certo? Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou resolver ele em duas partes, calculando a resistência de Thevenin e calculando a DDP de Thevenin. A primeira parte é, como que eu calculo a minha resistência de Thevenin? R de Thevenin. O que eu vou fazer é curto-circuitar minhas fontes, certo? Eu vou retirar as minhas fontes e ligar um fio reto aqui, certo? Ou seja, vamos lá. Eu vou montar esse circuito sem minhas baterias. E a minha resistência de Thevenin é a resistência que eu meço nesses terminais, onde eu ligaria a minha resistência que eu estou estudando. A resistência aqui é R1 e aqui é R2. Então vamos lá. Quanto que dá a resistência de Thevenin? Vai dar produto pela soma, certo? Legal. Essa é a minha resistência de Thevenin. Fácil, né? Agora um pouquinho mais trabalhoso é calcular a minha DDP de Thevenin. O que vem a ser DDP de Thevenin? Vou fazer algo muito parecido. Eu vou retirar a resistência que eu estou interessado. Vou pegar somente a malha à esquerda, que é a malha que eu pretendo substituir pela fonte de tensão de Thevenin, e estudar somente ela. O que eu vou fazer? A minha DDP de Thevenin
é a DDP medida aqui nos terminais desse sistema, sem a minha resistência associada a ele. Não liguei nada aqui. Vamos calcular essa DDP. Sabemos que aqui é V1, aqui é V2, R2 e R1. Perceba que, se eu adotar o sentido da corrente, por exemplo, para cá, eu estou assumindo que esse cara é fonte de tensão, esse cara é um gerador, certo? Se a corrente está indo para lá, lembra-se que ela chega no receptor na parte com maior potencial e perde potencial nesse resistor. Idem aqui, afinal de contas, se a corrente está subindo aqui, ela está descendo aqui. E aqui é mais e aqui é menos pelo próprio desenho. Ou seja, se a corrente está chegando no polo positivo desta minha bateria, na verdade, este cara não é um gerador, ele é um receptor. Mas perceba que eu estou assumindo V1 maior que V2. Posso fazer o contrário? Posso, não tem problema. Entretanto, perceba que tanto faz quem seja gerador, quem seja receptor, a minha corrente I não vai mudar. O que vai mudar é se a corrente nesse circuito aqui de cima vai estar para a direita ou para a esquerda em cada um deles, certo? Nesse cara aqui não vai mudar em absolutamente nada. Bom, vamos lá. Assumindo o V1 maior que V2, como que eu calculo a DDP no resistor R2? Perceba que a DDP no resistor R2, a DDP de TVNAN, quero dizer. Perceba que a DDP de TVNAN é a DDP no resistor R2 mais a DDP nessa fonte. Ou seja, minha DDP de TVNAN é a DDP V2 mais a DDP aplicada no resistor R2, que vale corrente que passa por esse circuito, que eu vou chamar de corrente de TVNAN, vezes a resistência R2. Lembrando que a corrente que passa por um circuito é a DDP total fornecida por esse circuito, que nesse caso, assumindo que esse é fonte e esse receptor, vai ser V2 menos V1, dividido pela resistência total do circuito, certo? R1 mais R2. Ou seja, se eu pegar este cara aqui e jogar aqui, obtemos a nossa DDP de TVNAN. Vamos lá. Substituindo a corrente que nós encontramos, obtemos como DDP de TVNAN sendo igual a V2 mais corrente de TVNAN, que é V2 menos V1, vezes a resistência R2, dividido por R1 mais R2. Ao encontrar o mínimo múltiplo comum desse sistema, né, fazendo R1 mais R2 como mínimo múltiplo comum, né, vai ficar V2, R1 mais R2, mais, fazendo aqui a distributiva, vai ficar R2, V2, menos R2, V1. Perceba que, ao fazer a distributiva do lado de cá, vai aparecer um... Opa. Eu assumi que esse é maior que esse. Então é V1 menos V2. V1 menos V2. V1 aqui, né? Menos V2 aqui. Bom, perceba então que ao fazer a distributiva vai aparecer um V2 R2 aqui, que cancela com esse carinha aqui. Ou seja, minha DDP de TVNAN vale o de TVNAN é igual a V2R1, certo? Fazendo a distributiva aqui, mais R2V1, dividido por R1 mais R2. Beleza. Encontrei a DDP de TVNAN. E agora? Vamos encontrar o quê? A corrente que passa no circuito no final. Como que eu vou fazer isso?
eu substituí o meu circuito por um circuito equivalente, cuja resistência é a resistência de Thevenin, a DDP é a DDP de Thevenin. E eu quero descobrir a resistência que passa por esse resistor R aqui. Como que eu vou fazer? A corrente que passa por esse circuito vai ser a DDP aplicada no circuito dividido pela resistência total do circuito, que é a resistência de Thevenin mais a resistência do circuito. Vamos calcular esse cara aqui primeiro. A resistência mais a resistência de Thevenin, resistência R mais a resistência de Thevenin, vai ser igual a, pegando aqui a resistência de Thevenin, R mais R1, R2 sobre R1 mais R2. Novamente, mínimo múltiplo comum, sendo R1 mais R2, vai ficar R1 mais R2, vezes, mais, né, R1 vezes R2. Ou seja, a resistência de Thevenin mais a resistência R é igual a R1 mais R2 R2 mais R1 R2 dividido por R1 mais R2. Substituindo esse cara nesta equação, temos DDP de Thevenin, é o que nós encontramos, que vale V2R1 mais R2V1 sobre R1 mais R2 vezes R mais R de Thevenin é isto. Se eu estou dividindo por isso, basta multiplicar pelo inverso dessa fração, que vai dar R1 mais R2 sobre R1 mais R2 mais R1 R2. Ou seja, posso cortar este cara com este cara, obtenho que a corrente que passa pelo meu circuito é igual a... Para ficar mais próximo do que está na questão, vamos fazer o quê? Primeiro V e depois R. Começando com V1, então vai ficar V1 R2 mais V2 R1 dividido pelas resistências. Perceba que eu estou sempre colocando R antes, né? Ou o R1 antes do R2, ou seja, do jeito que eu fiz mesmo. Vai ficar R1 mais R2 mais R1 R2. Por que eu escrevi desse jeito? Porque o exercício não acaba quando você chega na resposta. Muitas vezes, a resposta correta dentre as alternativas pode confundir o candidato. Então, quanto mais próximo o padrão que você chegar da sua resposta final, comparativamente às respostas possíveis, melhor. Vamos lá. Antes de procurar a resposta correta, o que é legal fazer? Eliminar as alternativas, analisando alguns detalhes do resultado obtido. Por quê? Corre o risco de você marcar a questão errada mesmo chegando no resultado correto. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Perceba que nem todos eles têm um sinal de mais na parte superior. Vamos analisar quais têm o sinal de mais e quais não têm. Podemos eliminar a alternativa A, C e E. Bom, ficamos entre a B e a D. Perceba que V1 e V2 estão com seus índices alternando. Então, não pode ser a letra B. Sobrou apenas a letra D. Bom, é isso, pessoal. Pretendo disponibilizar mais exercícios resolvidos. Desculpa aí pela falha técnica, quando eu troquei os índices. E aceito sugestões, aceito ideias sobre como melhorar esta resolução online de exercícios. Até mais.